Salve, fiel! Boa noite a todos, tudo bem? Corinthians com muita informação, bicho pegando, dia agitado no timão, lateral novo esquerdo sendo anunciado, chegou o lateral, hein? Chegou um lateral esquerdo agora, né? O Corinthians finalmente oficializa a contratação, nós vamos mostrar agora para vocês, e olha, faz 3 dias que a maioria das notícias são boas, né? Vamos mostrar para vocês a chegada dos jogadores, mas tem saídas também. E o Timão anuncia oficialmente Matheus Bidu. O Matheus Bidu assina com o Timão até o final de 2025. Matheus Bidu é o novo lateral esquerdo do Timão, tá aí na tela, oficial agora, é jogador do Corinthians. Vamos torcer para que dê certo, né? Já falamos algumas vezes sobre o Matheus Bidu, mas há quem diga que ele pode surpreender e ser um novo André Santos no Corinthians, hein? Então vamos aguardar para ver o Matheus Bidu, que no primeiro instante chegaria por empréstimo, uma coisa acabou mudando, foi feito um outro negócio, e ele assina com o Timão até o final de 2025, passa a ser o novo lateral esquerdo do Timão, 23 anos de idade, vindo do Guarani de Campinas, que havia feito uma ótima Série B pelo Cruzeiro, tá ok? Bidu já assinou, já pousou com a camisa, já tá oficial, já vinha treinando, e agora Matheus Bidu é oficialmente jogador do Corinthians, beleza? Mas é isso, o futebol é feito disso, de idas e vindas, né? Jogador vem, jogador vai, faz parte do processo, enquanto um lateral esquerdo chega no Corinthians, né? E a Fiel, muita gente gostou da chegada do Matheus Bidu, pelo que eu percebi. O Corinthians também tem saídas, né? Enquanto o Bidu chega no Corinthians, sendo, né, um novo lateral esquerdo do Timão, o Timão também tem saídas e o Vasco anuncia Lucas Piton, né? Enquanto nós estamos anunciando aqui oficialmente o Matheus Bidu, o Vasco simultaneamente anuncia Lucas Piton como novo lateral do Vasco. Então o Piton agora é oficialmente jogador do Vasco da Gama, não pertencendo mais ao Corinthians. Lembrando que o Corinthians vendeu 60% dos seus direitos federativos, ficando com 40% numa futura negociação. Piton agora é jogador do Vasco, tá ok? Mas tem muita coisa para falar. Maicon, vamos falar do Maicon? Maicon ficou, Maicon é do Corinthians, faz 3 dias só de notícias boas, né? Muita gente falou que o Maicon não ficaria, que o Maicon ia embora, que o Maicon não vai ficar. E o Maicon ficou. O Maicon renovou o empréstimo, né? Até 31 de dezembro de 2023. Se manterá com a camisa 5 do Timão. Espero que o Maicon esse ano ele tenha uma temporada plena, uma temporada sem contusões, que ele possa jogar o futebol dele, que ele é muito bom jogador, e eu tenho certeza que ele e o Fausto Vera farão uma bela dupla de volantes, e vai dar o que falar no futebol brasileiro, hein? E o Maicon é sim do Timão, fica no Corinthians, ótima notícia, eu acho que todos gostaram, né? Não tenha dúvida. E o Raul Gustavo, só saídas e entradas, Raul Gustavo, foi contratado pelo Bahia. Critiquei essa negociação, porque eu acho que o Corinthians abre mão de um jogador de 23 anos para ficar com um zagueiro de 35, que ao meu ver, né, muita gente discorda, muitos também concordam, já não é mais um zagueiro apto a jogar no Corinthians, enquanto não tem condições físicas mais, né? Já fez a sua história, mas não podemos viver de história, até porque quem vive de histórias é professor de história, museu, time de futebol vive de momento, temos que respeitar a história, guardar a história, agradecer, parabenizar, mas não podemos fazer da história sempre o nosso momento atual, tá? Mas o Corinthians prefere assim, né? Segundo informações, recebemos 2 tipos de informações, vamos estar repassando a vocês. Eu recebi a informação que o Duílio vinha sendo muito pressionado pelo staff do jogador, porque queria um jogador jogando, e aí ele não negociou com o Cruzeiro, mas acabou fazendo negócio com o Bahia, cedendo as pressões. E existe uma outra versão também, uma segunda informação,
eu acho que as duas acabam se encontrando, para falar a verdade, é que Raul Gustavo, né, o Lázaro não queria trabalhar com Raul Gustavo. Então, Lázaro começa muito bem com o pé esquerdo, né? O Lázaro já começa a demonstrar será que um espírito de Silvinho em abrir mão de jovens e ficar com medalhões? Será, gente? Será que é isso que esperamos do nosso novo treinador? Que ainda também, né? Tá se formando treinador. Ele é o cara que deveria se apegar nessa garotada. Mas, pelo visto, prefere bater palminhas para medalhão. É isso. Então, Raul, ele seria contratado em definitivo, mas o Bahia não quis gastar o valor agora por questões de fluxo de caixa, mas deixou alinhado, né? Deixou já um acordo com o Corinthians, já com uma certa obrigatoriedade de compra para ter Raul no final do empréstimo de forma definitiva. Em outras palavras, pelo visto, Raul Gustavo não vestirá mais a camisa do Timão. E olha, vai dar certo no Bahia, tá? E muita gente vai falar, pô, vendeu o Raul? Eu quero ver o futuro. Um jogador de 35, 36, 38. Que futuro é este? Obrigado, hein, diretoria. Parabéns. Bom, não só de notícias ruins, né? Vamos falar de notícias boas também. E aí, na segunda-feira, nós havíamos trazido a informação da permanência do Yuri Alberto, né? O Yuri ficou no Corinthians, Yuri é do Timão, o Corinthians conseguiu finalmente contratar o Yuri Alberto definitivamente. Na negociação, o Corinthians abriu mão de alguns jogadores, né? Robert Renan foi para a Rússia, Tu Queiroz a caminho da Rússia em julho, os dois vão em definitivo. Corinthians ficará com um pequeno percentual dos jogadores, que até agora, pelo visto, acho que ninguém tem essa informação de qual é o percentual que o Corinthians manterá em futuras negociações, tanto do zagueiro quanto do volante, mas já é de conhecimento público que o Yuri Alberto o Timão ficará com 50% dele, dos direitos federativos. Vamos aguardar para ver como será a situação do Queiroz e do Robert Renan lá na Europa em relação ao Corinthians. O Corinthians tinha que manter o Yuri Alberto, o Yuri queria ficar, o Yuri havia declarado dos 4 cantos do mundo que não queria ir embora do Corinthians, e apesar de não ter gostado de abrir mão do Robert Renan, que eu acho que será o novo zagueiro nesse novo ciclo da seleção brasileira, mas também vamos ser sinceros, o Yuri é um baita do centroavante, e não poderíamos abrir mão, né, do talento do Yuri Alberto, né? Eu acho que o Corinthians não poderia abrir mão do talento do Yuri, tá ok? São negociações indas e vindas do mercado corintiano, mas aí muita gente está me perguntando desse rapaz aqui, ó. Felipe Coutinho, muita gente perguntando, Marcão, mas e o Felipe Coutinho? E o Coutinho, Marcão? E o Coutinho, Marcão? Cadê o Coutinho, Marcão? Então vamos lá. Como nós havíamos antecipado, que nós recebemos a informação, o Coutinho quer jogar no Brasil, ele tem um acerto verbal com o Corinthians, só não será jogador do Corinthians se houver um desastre. E as coisas começam a caminhar dentro daquilo que nós havíamos comentado com vocês, né? E aí, o jornal Sport da Espanha trouxe... eu vou só pegar uma parte da matéria e na live das 20... Não perca a live hoje, 23h35, aguardo você, hein? Nós vamos esmiuçar tudo o que foi dito pela imprensa europeia, especificamente pela imprensa da Espanha, em relação ao Coutinho. Mas eu vou trazer só um pequeno pedaço aqui. Primeiro, a página sem a tradução em português, né, falando do Coutinho. E depois, a tradução em português, como vocês podem ver, tá aqui. E o regresso à titularidade de Felipe Coutinho, ex-Barça, aposta em mudança de ares para relançar a carreira, sair do Aston Villa para ir para o Corinthians. É o jornal espanhol que está dizendo, tá ok? E o UOL trouxe a informação que o Coutinho pediu a liberação para voltar para o Brasil, né? Estamos aí acompanhando todos os passos, mas fiquem claro, é o jornal espanhol que está dizendo, não é o Marcão,
tá ok? Para ficar claro sobre a nossa informação. O regresso à titularidade de Felipe Coutinho, ex-Barça aposta em uma mudança de ares para relançar a carreira, sair do Aston Villa para ir para o Corinthians, tá ok? E o que a Bichana trabalha nesse sentido. Então, são algumas informações que nós vamos detalhar isso à noite para vocês. À noite nós vamos trazer muita informação sobre isso. E eu já estou convidando vocês para a live das 23h35. Tá ok? Essas são as informações do mercado corintiano. Matheus Bidu, seja muito bem-vindo. Novo lateral esquerdo do Corinthians. Maicon, muito feliz com a permanência do Maicon, feliz com a permanência do Yuri Alberto, feliz com a chegada, com o retorno do Romero, né? E aí tem outras negociações que o Corinthians pode estar fazendo. Nós vamos comentar muita coisa hoje à noite, às 23h35. Isso é só uma pitadinha para que você venha conosco às 23h35 falar de Corinthians. E olha, vai ter muito assunto hoje. Espero vocês, 23h35. Estaremos juntos para falar de Corinthians. Beleza, fiel? E aí, deixa o seu comentário, o seu like. Você gostou dessas negociações do Timão? Você é a favor da saída de jogadores mais jovens? Como você vê a saída desses jogadores? A chegada de alguns reforços? O Corinthians ainda precisa de muito mais? Qual a sua opinião? O que você espera, né, desse mercado da bola corintiano neste momento? Essa é uma pergunta que é pertinente. Eu gostaria de saber a sua resposta. E por fim, não podia esquecer de dar créditos ao Blog no Macedo. Um abraço para a rapaziada do Blog no Macedo, que traz a informação que o Corinthians vai ao mercado atrás de um zagueiro, gente. Falaremos disso sobre a noite. É incrível. Voltamos, 23h35. Tamo juntos, sempre, pelo nosso Corinthians, pelo Corinthians, com muito amor, até o fim. Vai, Corinthians! Valeu, fiel!